Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. No episódio de hoje, nós vamos estar abordando quanto ao estado do Maranhão no período colonial. É importante frisar que, como não teremos convidados, eu ficarei responsável pela exposição dos assuntos, mediante, é claro, os objetivos que foram traçados para o episódio. Sendo assim, serão dois objetivos. O primeiro é abordar as diferentes divisões que o Maranhão teve ao longo do período colonial, e o segundo seria discutir quanto às frentes de ocupação da região norte do país. Para começo de conversa, vale citar que a coroa portuguesa ela deu início ao processo de ocupação do norte do país muito tardiamente, sendo mais de um século depois do então descobrimento, entre aspas. Para isso, a primeira medida vai se consistir em subordinar ao Maranhão às determinações de Portugal e também a consequente nomeação de Jerônimo de Albuquerque como capitão-mor e também outros cargos administrativos. Porém, essa medida vai se mostrar como um grande fracasso e vai motivar lá em 1621 a criação de um estado que era separado e independente do resto do país e que foi chamado de Estado do Maranhão. Entre as justificativas para essa separação estava a grande extensão territorial do norte brasileiro, o que acabava facilitando as invasões estrangeiras e também a proximidade dessa região com as minas de ouro do Peru. A sede desse estado independente ficava em São Luís e englobava a Amazônia, o meio norte e também o Ceará. E esse período vai ser marcado por muitos conflitos entre jesuítas e os colonos, vai ter resistência indígena e também a construção de alguns engenhos de açúcar e introdução de gado bovino. E é claro, vale ressaltar que estamos falando de um período onde a União Ibérica ainda estava vigente, e a sua intenção era explorar as riquezas econômicas e também efetivar a colonização por meio da conquista e ocupação do território. Entretanto, Dom João IV, em 1652, extinguiu o Estado do Maranhão para se criar em 1654 o Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará, e que tinha sede na cidade de São Luís. Já em 1751, inverteu-se o nome e passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, e que tinha sede na cidade de Belém. A escolha de Belém ela vai ser justificada por sua boa localização na região amazônica. Em 1772, a região foi novamente repartida, agora em dois estados, Grão-Pará e Rio Negro, e o estado do Maranhão e Piauí. Somente em 1777 os dois estados vão ser extintos e em 1815 o Maranhão vai ficar subordinado ao Rio de Janeiro. Então, como deu para perceber, a coroa portuguesa vai tomar inúmeras medidas político-administrativas que vão visar organizar a região norte do país, colonizar e também explorar o Maranhão, apesar de maior parte dessas atenções estarem voltadas para a defesa e conquista militar. Segundo Maria do Socorro Coelho Cabral, em seu livro Caminhos do Gado, Conquista e Ocupação do Sul do Maranhão, a colonização e o povoamento do estado ocorreram de duas maneiras diferenciadas e que marcariam as características socioeconômicas das regiões ocupadas. A primeira corrente de ocupação ela vai ser iniciada a partir do século XVII e é chamada de corrente litorânea, partindo da zona litorânea depois da expulsão dos franceses e que ocupou os rios Itapecuru, Pindaré, Mearim e Munim. Nessa frente de ocupação se destacam as expedições militares, as remessas de tropas, a inserção de uma população nessas regiões e também a ação missionária de inúmeras ordens religiosas, com destaque para os jesuítas. É importante frisar que os jesuítas vão ser muito importantes para o surgimento de algumas cidades no interior do estado. Por exemplo, a missão do Itapecuru, que deu origem à Vila de Caxias graças à missão catética expansionista dos jesuítas em 1741, que chegaram até as aldeias altas. Já a segunda corrente é chamada de pastoril e foi iniciada no século XVIII com movimentos vindos da Bahia, de Pernambuco e que atravessaram o estado do Piauí. Ela era composta majoritariamente de criadores de gado que se deslocaram para o oeste, ocupando as regiões que ficariam genericamente conhecidas com o nome de pastos bons. João Botelho ressalta que essa ação foi promovida por particulares e não pelo Estado português. E quando se fala de frente de ocupação, é sempre importante lembrar que isso tudo ocorreu sobre o exercício de violência contra os povos indígenas, entre eles os tupinambás, guajajaras, uruatis, tremembés, gamelas, entre outros, que foram muitas vezes escravizados e tiveram de fugir para regiões mais distantes da ação e ocupação europeia ou jesuítica.
Por fim, finalizo deixando claro que as primeiras décadas de povoamento pelos europeus no estado do Maranhão foram marcadas por grandes dificuldades, entre elas a pouca produtividade e também a pobreza acentuada. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ei, escuta aí. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre importante o seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!